Gente, continuação do 21, tá? Por conta de coisas técnicas aqui. É, então vamos voltar aqui para a parte da Babilônia, tá? A Babilônia, ela ela é representada, né? Basicamente assim, que é o que a gente vai ver lá na frente, em Apocalipse, por exemplo, porque ela é considerada como se fosse como é que eu posso explicar isso? É um império, porque a Babilônia não era só um lugar, tá? Mas a região fica no Iraque. A região é o Iraque. Então, mas como era um império, eles dominavam outras regiões, né? Que é, obviamente, o que a gente tá vendo, o que a gente já leu que eles faziam. Eles tomavam as outras cidades, eles tomavam os outros lugares. Então, onde seria? O Iraque. Ponto. E os territórios que eles tomavam, porque eles eram um império especificamente, ok? Então, o que eu ia dizer? Então era isso, basicamente o que eu ia falar. Em Apocalipse, nós também vamos ver isso, mas em Apocalipse, a gente entende, a gente vai ver é, ela sendo usada quase como um adjetivo, entendeu? Então, quando a gente lê sobre a Babilônia no adjetivo, é mais como se fosse assim, é um império, é um poder, né? Que globalmente vai entrar em ação. E aí a gente vai ver isso lá em Apocalipse, obviamente, tá bom? Mas o nome, como a gente já falou isso antes de ontem, se não me engano, ou foi ontem, não sei, que a Babilônia, ela é você fala Babilônia como se fosse uma palavra para descrever caos, para descrever pecado, para descrever, né? Então, em Apocalipse é como se fosse, ela está sugerindo ser um império mesmo, que a gente vai entender isso depois, que vai aparecer e aí vai dominar, e aí o anticristo, um monte de coisa que a gente vai ler isso em Apocalipse especificamente, mas no nosso entendimento específico, né? Sendo ela um império, ela se localiza no Iraque, mas ela dominava outros lugares, né? Porque eles dominaram a Síria, a Jordânia, Israel, o Irã, o Egito, a Arábia, tudo que tinha, tudo que eles dominavam, que eles pegavam a terra, eles faziam aquilo de Babilônia. Então, entenda, é um império. Então, seria o Império Babilônico tomando conta de. Tananã, tananã, tananã. Acontece a queda desse império. E é o que a gente vai começar a ler, porque tá aqui no versículo 2, né? Então, é isso, vamos lá, vamos continuar aqui. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Negueb, um invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Aqui é uma terra pavorosa, de onde que é essa terra especificamente, e tá vindo para essa terra pavorosa. Quer dizer, tá vindo dessa terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível, Isaías continua falando. O traidor fora traído e o saqueador saqueado. Elão vá à luta. Média, fecha o cerco, porque é quem vai de fato. A queda da Babilônia acontece aqui, né? Dessa que nós estamos falando de 500 anos antes de Cristo. Então, Deus está falando através de Isaías, vai acontecer. E vai acontecer, ó, tá fechando, vai fechar o cerco. Então, por isso que parcialmente ela já aconteceu, porque historicamente, sim, ela já caiu. Não tem mais, né? Não existe mais o Império Babilônico especificamente, né? Mas a destruição final mesmo ainda tá por vir, que vai ser lá na frente que a gente vai ler em Apocalipse, tá bom? Então, Elão, vá à luta, média, fecha o cerco, porque põe o fim a todo gemido que ela provocou. Ela quem? A Babilônia. Diante disso, fiquei tomado de angústia. Tive dores como as de mulher em um trabalho de parto. Estou tão transtornado que eu não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. Meu coração estremece. O temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. É assim, o anoitecer que eu tanto aguardava para dormir, para descansar, agora ele tem medo, tem pavor, porque vai ter pesadelos, vai ter visões, ele vai pensar, ele tá com medo. Então, é isso que está acontecendo. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem bem e bebem. Levantem-se, líderes, preparem os seus escudos com óleo. Deus está dizendo: tem uma guerra para acontecer. Vai acontecer uma guerra. E assim diz o Senhor: vá, coloque um vigia de prontidão para que ele anuncie o que ele vê.
Quando ele vir carruagens com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou montados em camelos, que fique alerta, bem alerta. Então, o vigia. Imagina se hoje a gente tivesse uma pessoa que dissesse assim: olha, tá chegando aí um vendaval. Tá chegando aí uma chuva e você vai ver, não é meteorologia, né? Mas você falando, vai chegar uma chuva e vai acontecer da rua XYZ, na árvore tal, 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 cair e vai acontecer. É o que eles estavam, o que eles tinham naquela época. Olha o privilégio que eles tinham de saber coisas, né? Obviamente que aqui Deus está aplicando um juízo, mas de saber coisas através de Deus, porque Deus se fez tão presente e eles assim mesmo viraram as costas. Então, olha o que que Deus fala. Deus dá detalhes. Olha, vigia o portão. Vigia aquele lugar. Olha, faça isso, faça aquilo. Então, que loucura, né? Porque a gente imagina. é, Hoje, obviamente, graças a Deus, nós temos Jesus, que é tem nem que falar, né? Nosso relacionamento com ele, o amor que ele nos dá e tudo mais. Mas imagina que naquela época eles eram tão perdidos, tendo Deus, e Deus tendo que, todas as vezes, aplicar sua misericórdia, aplicar seu amor e também a sua justiça, para que eles só pudessem ouvir a Deus, né? O que diferencia a gente hoje? O Espírito Santo que nos cutuca mesmo o tempo inteiro para que a gente não faça algo errado. Ou para que a gente saiba o momento errado, o momento certo, o momento abençoado, o momento que nós temos que aprender, o momento de redenção, o momento de se humilhar, o momento de pedir perdão, o momento de perdoar, né? Isso nós temos, graças a Deus, que o Espírito Santo faz. Mas naquela época, eles não tinham. Então, Isaías era uma chance deles ouvirem a Deus. E aí ele continua falando: dia após dia, o vigia, dia após dia, meu senhor, eu fico na torre das sentinelas. Todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem em uma carruagem com uma parelha de cavalos. E esta é a sua resposta: caiu. Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Ah, meu povo malhado na eira. Eu conto a vocês o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. E eu amo quando ele fala exército, porque Deus tem seu exército celestial. Então, quando ele fala do exército, falando de uma guerra, eu amo, porque daí ele está mostrando que, olha só, não tem nenhum maior que eu, não tem nenhum exército melhor que o meu, não tem, como é que diz, soldados mais preparados que o meu, mais forte do que os meus, né? Então, obviamente, a gente sempre exaltar Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem e pelo que Ele representa. Deus de absolutamente tudo. Ok. Ahn, então vamos lá. Agora a profecia contra Edom. Edom seria sul da Jordânia. Então a gente está falando tudo, né? Eu podia ter botado um mapa aqui, né? Podia, agora não vai dar mais tempo de eu procurar o mapa, ver se ele é o correto, ver se é certinho e tudo mais. Mas, enfim, vamos lá. Então, onde seria Edom? Sul da Jordânia, tá bom? Advertência contra Dumá, ou que significa silêncio, um trocadilho para a palavra Edom. E nós sabemos que a descendência de Edom é quem? Esaú. Vocês lembram disso lá em Gênesis, lembra? Irmão de Jacó, que logo depois troca de nome para Israel. Deus troca o nome dele para Israel, ok? Então, Esaú, Edom. Não se esqueçam dessa parte. Esaú, Edom. Então, esses aqui são descendentes de Edom. Gente de Seir me pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Quanto, guarda, falta para acabar a noite? E o guarda lhe responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Então, o que que acontece, né? É profecia falando sobre outra destruição que vai acontecer. Aqui, todas elas parcialmente acontecendo, tá? Agora aqui é contra a Arábia. Então, é a Arábia Saudita, que nós conhecemos de fato. É, os árabes, eles são descendentes de quem? Ismael.
vocês lembram Ismael, né? Filho de Abraão agora. Então, Esaú, Edom, lá de cima, que a gente acabou de ler, irmão de Jacó, que vira quem? Israel. Ismael é de onde vêm os árabes. Por isso que não pode falar que todo mundo vem de Ismael, todo mundo vem de Esaú, todo mundo vem de. Porque nós temos que lembrar de onde eles vêm. Outras pessoas nasciam naquelas épocas. Então, Edom, Esaú, irmão de Jacó, ok? E os árabes, hoje nós conhecendo como Arábia Saudita, todos eles são descendentes de Ismael, que é o segundo, que é o primeiro filho de Abraão, que ele teve com a concubina de Sara, né? De Sarai, que é a egípcia Agar. Vocês lembram? Eles passaram pelo Egito, e aí, Abraão foi a primeira, digamos, mentira assim que Abraão contou, né? Porque ele disse que Sara, ela não era sua esposa, porque se dissesse que era esposa, iam matar Abraão para ficar com ela, né? Quando eles chegaram no Egito, o faraó faria isso, porque é assim que acontecia. Então eles disseram que era irmã, e aí ele pegou, o faraó se apresentou a ela, mas aí eles descobriram que era esposa de Abraão, e aí deram para Abraão com tudo, deram vários, como é que diz? Vários, rebanhos para Abraão e vários carneiros e cabras e tudo, deram muitas coisas para eles irem embora daquela terra que eles estavam. E aí, junto com isso, a Sara levou a sua concubina, uma das que servia ela lá no palácio do faraó, né? Então, Agar era a sua concubina e Ismael é filho de Agar, ok? Então, os árabes, eles são quer dizer, descendentes de Ismael, ok? Então, vamos lá. Então, muitas pessoas às vezes não entendem que eles acreditam em Deus mesmo, mas não acreditam em Cristo, mas acreditam em Deus, e aí eles têm problema com os israelitas especificamente, por isso. Nós já lemos isso lá atrás, né? Então, essa guerra que eles tinham, essa coisa, como é que fala? Inimizade de muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Então não se assustem com o que a gente vê hoje, o que a gente entende hoje, do que está acontecendo, porque existe há muito tempo. Isso vem lá do tempo que eles existiam, do início de tudo, que é onde Deus nos conta pela palavra, ok? Então, é, especificamente os árabes, né? é, Eles são ali aquele Ismael, né? E fica ali é complicado, mas, obviamente, nós sabemos que é, Deus tem os. Tanto que eles estão aqui. Deus não deixou eles para lá só porque Abraão, ele fez o que ele não devia ter feito. Ele não confiou no Senhor, ele confiou nos homens, porque quando ele vê que Sara é mais velha, ele não, né? E aí, por que que eu falo que ele confiou nos homens? Porque Sara não confiou no Senhor. E aí ela riu, ela achou que ela não ia ficar grávida, e aí foi passando o tempo, ela não foi vendo a promessa de Deus, não foi vendo a promessa de Deus, cadê o filho que Deus disse que eu ia ter? Já sei. Ele deve ter falado que eu vou ter um filho, mas é através de Agar. Então, Abraão, vai lá e dorme com Agar. Aí Abraão hesita um pouco, mas o que que ele faz? Dorme com Agar. E aí vem Ismael, que agora são os árabes que nós estamos lendo agora, ok? Então, vamos lá. Então, ah, cadê? Onde eu tô? Parei aqui. Não, como assim, né? Então, advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos, porque é a região que eles ficavam, nos bosques da Arábia, logo eles são os árabes, né, que vêm lá de trás, como nós acabamos de falar, de Ismael. Tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada banhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim diz o Senhor: dentro de um ano, como o ano de um contrato de trabalho, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Então, é, finalizamos aqui essa parte especificamente. Não sei se tem
alguma dúvida, acho que ficou bem claro, né? E que eu amo chegar nessa parte, porque parece que a gente está estudando história dentro da história crua mesmo, né? Aí você vê, caramba, olha como é que é. Ainda mais quando a gente, né, fala sobre o que nós conhecemos de hoje, né? E Kedar aqui, que a gente não falou, era uma tribo árabe, né? E uma tribo muito, 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 muito poderosa, mas que, obviamente, Deus está dizendo que chegaria ao fim, cairia também, ok? Então, é isso. Amanhã a gente volta e amanhã a gente tem profecia contra Jerusalém. E aí, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, vamos embora. É isso. Então, até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso para vocês e fiquem com Deus. Um beijo.